Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Molina e no vídeo de hoje nós iremos tratar sobre a tal da reserva de emergência. Como a educação financeira ela tem se tornado mais acessível, muitas pessoas elas já têm a sua reserva de emergência. Porém, muitas outras pessoas também elas começaram a investir em outros ativos e esqueceram da tal da reserva de emergência. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a importância de ter uma reserva de emergência e também para as pessoas que não conhecem o que é a reserva de emergência, pelo fato de não ter o acesso à educação financeira, pois semana passada eu postei um shorts no YouTube sobre reserva de emergência e muitas pessoas elas não entenderam. Então nós iremos tratar também no vídeo de hoje o que é a reserva de emergência, como criar uma reserva de emergência e aonde alocar a sua reserva de emergência. Se esse conteúdo ele é bom para você, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative as notificações para que você não venha perder nenhum vídeo. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles venham conhecer sobre a tal da reserva de emergência e assim montar a sua. Beleza? Então bora para o vídeo! Mas afinal de contas, o que é a reserva de emergência? Basicamente é você estar preparado financeiramente para quando alguma emergência acontecer. Porque convenhamos, ninguém fica esperando por alguma emergência. Porém, a gente já imagina que algum dia ela pode acontecer. E nada melhor do que a gente estar preparado para quando esse dia chegar, certo? A reserva de emergência, ela nos possibilita a estar preparado para o amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer. Um exemplo, o seu carro, ele pode quebrar, alguém da sua família, Deus me livre, pode ficar doente, algum cano da sua casa pode quebrar, você pode acabar perdendo emprego, várias coisas podem acontecer. Imagine, aconteceu algum problema, como você vai resolver isso? Você tendo a sua reserva de emergência, você consegue resolver e lidar com essa situação tranquilamente. Assim você consegue dormir e descansar, porque você está tranquilo, porque você tem a sua reserva de emergência. Mas vamos supor que você não tenha a sua reserva de emergência. Você já está com um problema. Aí para resolver ele, você vai ter que pegar dinheiro emprestado. Aí você vai ter que pagar vários juros, então você vai ter criado outro problema. É mais dor de cabeça, mais preocupação. Então a reserva de emergência é basicamente isso. É para caso alguma emergência acontecer, você estar tranquilamente com dinheiro ali para utilizar para resolver esse problema. Mas Gustavo, quanto tempo a minha reserva de emergência ela precisa ter? Bom, a sua reserva de emergência, o recomendado, é de 6 a 12 meses. Por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo a crise ela vai permanecer. Então, é melhor nós estarmos preparados do que sermos pegos de surpresa. Então, você vai fazer assim, para calcular a sua reserva de emergência. Você vai somar todos os seus gastos mensais, como aluguel, internet, energia elétrica, água. Você vai somar todos esses gastos e vai multiplicar pela quantidade de meses, 6 ou 12 meses. Aí você faz conforme você escolher. Eu, Gustavo, recomendo que a sua reserva de emergência ela tenha a ter 12 meses. Bom, vamos utilizar um exemplo aqui. Supondo que a minha reserva de emergência ela será de 12 meses e os meus gastos mensais são de R$ 2.000. Então eu vou multiplicar 12 meses vezes 2.000 de gastos mensais dá R$ 24.000. A minha reserva de emergência ela tem que ter R$ 24.000. Mas Gustavo do céu, é muito dinheiro, eu vou demorar demais para construir essa reserva de emergência. Calma, que realmente no começo esse valor ele pode te assustar. Porém, há alguns métodos que fazem com que a gente monte essa reserva de emergência de uma maneira mais rápida. Então me fala, né, por favor. Bom, o primeiro método é você começar a economizar dinheiro. É começar a cortar alguns gastos, aqueles gastos que não são essenciais. Aí você começa a cortar esses gastos e todo esse dinheiro que você deixou de gastar
com aquelas coisas que não era tão importante, você começa a alocar ali na sua reserva de emergência. E também o outro método, o segundo método, é que você, em suas horas vagas, arrume algum bico, algum emprego, como garçom, barman, alguma coisinha para que você venha conseguir ter uma renda extra, e toda essa renda você vai destinar para a sua reserva de emergência. Com esses dois métodos você vai conseguir criar a sua reserva de emergência bem mais rápido. Tá bom, Gustavo, mas agora aonde eu coloco a minha reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro que nós não sabemos quando nós iremos precisar utilizar. Então ele tem que estar em um lugar de fácil acesso e também que não tenha muitas variações, para que quando eu precisar, ele esteja fácil ali de eu pegar. Então, o recomendado é que esse dinheiro, que a sua reserva de emergência, ela esteja em um investimento de renda fixa e com liquidez diária. Para vocês entenderem a importância deste investimento estar no lugar correto, eu vou utilizar uma historinha como exemplo para vocês entenderem. Um pescador, todos os dias, ele saía pela manhã para pescar e passava o dia inteiro pescando. E quando chegava a noite, ele retornava às margens. Porém, um certo dia, ele saiu pela manhã para pescar e a gasolina do seu barco estava acabando. Porém, ele era bem cauteloso e carregava consigo um galão de 20 litros de combustível para caso algum dia a sua gasolina acabasse. Porém, ele guardava esse galão dentro de um baú com um cadeado. Porém, essa chave ele sempre deixava na sua casa, ele nunca carregava consigo. A moral da história é que o quê? Ele estava com um problema, ou seja, ele estava sem gasolina e ele tinha a solução. Porém, essa solução estava de difícil acesso para ele, porque a chave estava na casa dele e ele estava no alto mar. E a reserva de emergência, basicamente, é a mesma coisa. A gente pode ter até uma reserva de emergência, mas se ela estiver no lugar errado, eu posso precisar dela e não conseguir utilizar. Então, é de extrema importância que a reserva de emergência ela esteja em um lugar de fácil acesso, para que se eu precisar dela amanhã, eu já consiga utilizá-la. Porque convenhamos, como nós falamos no começo do vídeo, nós não sabemos quando a emergência vai acontecer. Ela pode acontecer amanhã. Então, eu preciso deixar esse dinheiro em um lugar fácil para quando eu precisar, eu conseguir utilizar ele. Tá bom, Gustavo. Eu já entendi que eu não posso deixar ela em qualquer lugar. Mas aonde eu devo guardar a minha reserva de emergência? Bom, temos algumas opções para alocar a reserva de emergência. Lembrando que esse dinheiro ele não vai te deixar rico. Esse dinheiro é para te prevenir de alguma emergência, tá? Então, a primeira opção, e é uma ótima opção, é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Tesouro Selic, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo por um determinado período e depois, quando você pedir o resgate, o governo ele vai te devolver esse dinheiro com juros acrescidos. O Tesouro Selic ele é uma ótima opção, pois ele tem liquidez diária, ou seja, se eu pedir o reembolso do meu investimento hoje, daqui um dia útil, esse dinheiro ele já está disponível para mim. A rentabilidade do Tesouro Selic ela está maior que a poupança. Hoje, o Tesouro Selic ele paga 100% da taxa Selic. E a taxa Selic ela se encontra 6,25% ao ano. E também há uma pequenininha taxa que é definida no momento da aplicação. Também temos como opção os CDBs, que são os certificados de depósito bancário. Porém, eles precisam ser de liquidez diária. Pois como a gente falou, a gente não sabe quando vai precisar do dinheiro. Talvez esse dia seja amanhã. Então, o dinheiro ele precisa estar de fácil acesso na minha conta, assim quando eu precisar. Então, os CDBs, caso você for investir, ele precisa ter liquidez diária. Os CDBs, ele tem uma rentabilidade através de uma porcentagem do CDI. O CDI é uma taxa que está bem próxima à Selic. Ela está 1/10 de ponto percentual abaixo da Selic. Hoje, a taxa Selic ela se encontra em 6,25% ao ano. Já o CDI ele está a 6,15% ao ano. Então, se o CDB que você investir pagar 100% do CDI,
o seu investimento ele renderá 6,15% ao ano. Eu, Gustavo, recomendo investir em CDBs que pagam no mínimo 100% do CDI. Também temos como opção as contas correntes remuneradas, que só pelo fato de você deixar o dinheiro ali na sua conta bancária, ele já começa a render. Alguns bancos já têm essas opções, não são todos, então verifique se o seu banco tem essa opção e se isso é interessante para você. A rentabilidade dessas contas também são uma porcentagem do CDI. Então, ao investir, verifique qual porcentagem o seu banco ele está pagando. E para finalizar, temos o Fundo DI, que ele é formado pelos títulos públicos atrelados à Selic. A rentabilidade do Fundo DI ela será um pouco inferior do que a taxa Selic, pois ele tem alguns descontos referente às taxas administrativas. O Fundo DI normalmente tem liquidez diária e até alguns dos casos chega a ser liquidez imediata. Para quem não sabe, liquidez é o tempo que o dinheiro demora para cair na sua conta após o resgate do investimento. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já tem uma reserva de emergência, se você está criando a sua ou se você vai criar a sua reserva de emergência. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative as notificações para receber todos os nossos vídeos. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui!